Mas então, Kim, uma coisa interessante também, você pontuava em todas as pesquisas para o governo do estado. Em qual momento você analisou que não seria o caminho uma pré-candidatura ao governo, seguir outro caminho? Como é que você tomou essa decisão? Olha, e eu vou responder com toda sinceridade, as pessoas acham que isso é um discurso pra fora, mas enfim, quem tem contato comigo nos bastidores sabe que isso é verdadeiro, mas eu não consigo provar isso pra quem tá me escutando publicamente agora, mas foi pela constatação de que o Renan vai vencer. E pela minha vontade de. Porque Mas qual não seria legal um palco aqui, uma candidatura aqui para o Renan, A ou não? gente escuta muito isso de analista, de jornalista e de classe política, né? O tal do palanque. Só Sim. que, diferente de candidaturas tradicionais, não existe um palanque físico de candidatura a governo do estado em que o Renan sobe e ele discursa, né? O nosso palanque é o Renan ir em várias cidades do interior, principalmente as menores e mais pobres, mostrar os problemas, falar dos problemas locais, e é assim que ele tem crescido nas pesquisas. Não é pelo apoio de um pré-candidato a governador, não é pelo apoio de um pré-candidato ao senador, não é porque tem alguém do estado que referenda o Renan. O próprio cidadão do estado referenda o Renan a partir do momento que ele vai para lá. Então, eu não vejo essa importância toda que falam dos grandes palanques, né? Porque se fosse falar em palanque, quem mais tem candidato aí ou tem estrutura, né, nos estados para fazer pré-campanha é o PSD. Se os pré-candidatos ao governo do estado, e a gente sabe que a partir do centro-oeste para cima não existe esse apoio ao Caiado, nem por parte dentro do PSD, mas do centro-oeste para baixo existe, essas pré-candidaturas com muita estrutura e com muita intenção de voto, alguns desses pré-candidatos ao governo em primeiro nas pesquisas, fariam com que o Caiado, né, estivesse hoje numa posição muito mais forte do que ele está hoje. Então, eu não acho esse ponto tão relevante. Óbvio que é importante ter para o partido você ter uma pré-candidatura ao governo do estado, e nós, até o dia 20 deste mês, vamos decidir, né, mesmo não sendo eu, se nós teremos ou se nós não teremos uma candidatura aqui ao governo do estado. Mas o mais importante, na minha avaliação, era ter uma pessoa que politicamente coordenasse uma equipe econômica para o governo do Renan, né, ter um ministro de confiança que ao mesmo tempo tivesse experiência dentro do parlamento e que tivesse familiaridade com os temas econômicos para conduzir essa agenda dentro do governo dele, e aí essa nossa constatação de que seria, e essa nossa decisão coletiva de que seria melhor para o projeto, para a candidatura à presidência da República, para o partido, e como o nosso projeto de partido é um projeto voltado para o país, consequentemente para o país, melhor eu disputar a reeleição e me licenciar para assumir o Ministério do Renan. Deputada, ano passado você deu uma entrevista, a gente conversou lá no MBL, e você sinalizou que você poderia sair como ao governo do estado se Tarcísio não saísse. Foi isso que pesou? Quer dizer, se Tarcísio saísse para a presidência, que você então sairia para o governo do estado. Não, isso não foi fundamental ou definidor para a decisão. Claro que se o Tarcísio não disputasse o governo do estado, né, as chances da gente vencer a eleição aqui seriam maiores. Mas não foi isso que pesou. Não foi probabilidade de vencer. Primeiro porque eu não teria nenhum problema de enfrentar uma eleição improvável, né? Não teria nenhum problema de enfrentar uma eleição assimétrica, porque eu sei que nós estamos no início do partido e praticamente todas as nossas eleições serão improváveis e assimétricas, mas boa parte dos pontos de fora da curva da história que mudaram os rumos de um país foram eleições de azarões, por assim dizer. E também não teria problema de, em disputando uma eleição improvável, ainda que para vencer, não teria problema de perder também. Não tenho nenhum amor por mandato, né? Não vivo de mandato, nunca vivi, e não seria fatal, porque eu já escutei de deputados na Câmara, não, você tem que vir para a reeleição, porque a sua reeleição aqui é certa, e é muito ruim ficar sem mandato. Mas não é Porque perder espaço, Kim? não acho que seja uma perda fatal assim, porque eu não sou um deputado do Centrão que depende de ter um mandato para inaugurar obra no seu reduto. A minha opinião no debate público, eu faço por meio das redes sociais. É claro que a minha relevância institucional é maior se eu tiver um mandato, mas as minhas opiniões vão continuar sendo ouvidas com ou sem mandato, né? E o meu trabalho político dentro do Partido Missão, cumprindo um papel de embaixador, cumprindo um papel daquele que vai promover e fazer o partido crescer, trabalhando nos estados,
é tão ou mais relevante do que exercer o mandato. Mas só para fechar dessa questão de paixão por mandato, eu já escutei de um deputado que era importante eu disputar a reeleição, porque ele, quando foi disputar uma majoritária, perdeu e ficou sem mandato, ele falou, olha, eu não era convidado nem mais para festa de aniversário. Eu não tenho esse problema, porque assim, eu tenho amigos que não dependem do meu mandato, então eu não tenho essa preocupação. Deputado, vamos voltar aqui na questão do orçamento. Eu realmente acho que o orçamento público deveria estar na boca do povo, que as pessoas deveriam discutir isso. Você, Adriana Ventura, Chico Alencar, vocês são deputados de diferentes partidos e campos ideológicos, mas que votam, estão sempre ali olhando o orçamento e as votações do orçamento. Se preocupam com o dinheiro público. Como faz para que a sociedade... Quer dizer, primeiro, a questão das emendas parlamentares. É possível reverter isso? E, segundo, como faz para engajar a sociedade nessa discussão? Acho que engajar a sociedade nessa discussão é uma pergunta que eu vou precisar até da sua ajuda para responder também, porque eu falo de orçamento, de finanças e de barrar maus gastos já há anos, sou membro da Comissão de Finanças e Tributação, e é um assunto chato, porque é técnico, apesar de afetar e ser uma das coisas que mais afeta a vida das pessoas, as pessoas não se preocupam com o orçamento público porque não dá para explicar o orçamento de uma maneira que a pessoa vá entender na primeira página. Precisa ter um nível em que você vai se aprofundar e as pessoas não querem se aprofundar em nenhum tema, não só no orçamento público, mas quanto mais complexo é o tema, menos as pessoas se interessam por ele, né? As pessoas, elas vão seguindo o carneiro guia, e nem que seja para seguir para o precipício, porque para elas é mais fácil morrer do que pensar. Eu acho essa uma frase muito forte dele, mas verdadeira, porque infelizmente boa parte das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, morrem sem nunca ter refletido sobre um assunto sequer com a própria cabeça, com o próprio pensamento, sem ter ido na opinião, em relação à opinião dos outros, né? E outra coisa que o Schopenhauer fala, que também acho muito interessante, é de que não existe absurdo que você não consiga convencer uma pessoa a partir do momento que você a convenceu de que a maioria das pessoas acreditam naquilo, né? Então, o sentimento de onda, o sentimento de que se a maioria acredita é porque é verdade, prejudica também o debate sobre orçamento, porque é um debate impopular. Porque é um debate que você precisa fazer ajustes duros. Então, essa é uma preocupação que eu tenho e eu acho que, infelizmente, na vitória de uma eleição, primeiro nós somos os únicos sendo sinceros, né? Falando que vai precisar ter um choque, vai precisar ter um remédio amargo, que vai precisar, da mesma maneira que, num primeiro momento, no governo Milei, você teve um corte que aumentou a inflação, aumentou a miséria, aumentou a pobreza, mas que no longo prazo diminuiu a inflação, diminuiu a miséria, diminuiu a pobreza, aumentou a credibilidade do país, aumentou o número de empresas bem-sucedidas, aumentou o número de investimento externo, nós estamos sendo muito sinceros em relação a isso. Mas eu não acho que esse será o discurso que vai nos fazer vencer. Eu acho que será principalmente o discurso da segurança pública, que é um discurso mais simples de se entender, que é um discurso que dialoga com uma preocupação concreta da população, porque apesar do orçamento ter um efeito concreto na vida das pessoas, é mais difícil entender a relação do orçamento público com alguma coisa específica, mas é muito fácil entender o impacto de ter um sujeito com uma arma na sua cabeça pedindo seu celular. Então eu acho, Mara, que o debate estará mais centrado, não por nossa causa e não por nossa vontade, mas mais na questão da segurança pública do que do orçamento. Eu acho que as duas coisas são igualmente importantes, mas a segurança vai tomar um protagonismo como se fosse, sei lá, 10 vezes mais importante do que o orçamento, porque é uma coisa mais concreta, mais fácil das pessoas entenderem. Não entende o quanto está ligado o orçamento com a questão da segurança. Isso a gente está vendo com o governador interino do Rio, a limpeza que ele está fazendo ali nos pontos de poder, né, que são ocupados hoje pelo crime organizado. O Rio de Janeiro, eu não me aventuro a comentar muito, porque assim, se fosse fazer um paralelo do que está acontecendo no Rio, se acontecesse no Brasil, né, a gente estaria falando o seguinte, o Lula, ele teria renunciado, depois da renúncia ele teria sido cassado, o Alckmin estaria nomeado para o Tribunal de Contas da União, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele teria sido afastado,
o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria sido afastado e o presidente do Brasil seria o Edson Fachin. Se fosse fazer um paralelo com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, acontecesse em nível federal, esse seria o nível de loucura. Não sobrou ninguém na linha sucessória que não fosse o presidente de um órgão do judiciário, né? E a gente está numa rádio, né, com alcance em São Paulo, mas pela internet a gente está em todo o Brasil. Kim, como é que é o trabalho do Missão no Rio? Hoje nós temos o Rio é um dos nossos estados que nós temos mais força, né? A gente tem um pré-candidato ao Senado, que é o Hélio Secco, e eu acho que num cenário em que, como eu te disse, todas as eleições do Partido Missão são difíceis e improváveis, mas nós trabalhamos com a vitória nessas eleições difíceis e improváveis. O nosso pré-candidato ao Senado, Hélio Secco, já começa com um diferencial na disputa do Rio de Janeiro, que ele é honesto, né? Só o fato dele ser honesto, dele não ter ligação com milícia, não ter ligação com o tráfico, já é, num mundo de barbárie que a gente vive, um diferencial muito grande. Então, primeiro, não se sabe nem quem vai estar solto, né? Até a hora da disputa do Senado, a gente viu agora a operação em relação ao Canela, e quem é de Belfor Roxo e região conhece bem a figura. Temos também a pré-candidatura ao governo do estado, que é digamos assim, nós estamos dizendo que são dois governadores ao mesmo tempo, que é o Coronel Busnello e o bombeiro Rafa Luz. Também é uma candidatura, uma pré-candidatura muito importante e muito forte. Aliás, nós estaremos agora dia 19 de julho, neste final de semana, no Rio de Janeiro, participando de um congresso. Vai ser um congresso grande, o maior congresso que o MBL, o Partido Missão, já fez no estado do Rio. E uma chapa de deputados federais também bastante competitiva. Então, nós temos sim uma atuação forte no Rio de Janeiro, e a atuação, e eu aproveito para parabenizar publicamente o Partido Missão do Rio de Janeiro, porque é um estado em que, a partir do momento que você se candidata, você está colocando a sua vida em risco. Porque em São Paulo, para você colocar a sua vida em risco, não basta só você se candidatar, você precisa falar contra o PCC. No Rio de Janeiro, você não precisa falar contra o Comando Vermelho para sua vida estar em risco quando você disputa a eleição. Disputou, sua vida está em risco. Então, daí já o meu reconhecimento público da coragem aí do nosso núcleo do Rio de Janeiro. Agora, Kim, essa eleição, teoricamente, é a primeira eleição, né, que vocês disputam com o partido próprio, né? E voltando, né, aos ideais do MBL lá atrás, agora é a primeira vez que vocês vão eleger uma bancada, né, do time de vocês, porque não adiantava você ser bem votado pelo coeficiente. Às vezes o deputado que entrava nessa onda não era um deputado alinhado, né, com os ideais de vocês. Como é que você analisa, como é que você pensa numa bancada estadual em São Paulo, uma bancada federal lá em Brasília, a gente falando aqui do nosso estado? Não, é maravilhoso pensar que agora, se sobrar um voto sequer na minha eleição, que não seja da minha cadeira, ou seja, eu fiz a minha cadeira e eu faço um voto e esse voto vai para outro candidato, eu tenho 100% de certeza que esse candidato é honesto e está alinhado aos meus valores. Isso é muito bom, né? Não ter nenhuma preocupação de que o meu voto vai ajudar qualquer pessoa do Centrão a entrar na Câmara dos Deputados. Até eu me lembro que na eleição passada, né? E na eleição passada eu só fiz a minha própria cadeira, não ajudei ninguém. Mas falaram, olha, não vote no Kim, porque na chapa dele tá o Kid Bengala, então você vota nele e vai eleger o Kid Bengala atrás. Então, nós não teremos, né, mais nenhuma preocupação de ter o Kid Bengala na nossa chapa. Vamos eleger pessoas 100% alinhadas. E isso, mais uma vez, né, eu fico muito feliz com isso. Eu estava até ontem participando de uma live com pré-candidatos a deputado federal do Partido Missão, e falando para eles, olha, tendo uma bancada a gente consegue estar em 100% das comissões, a gente tem mais poder no plenário, a gente consegue pautar mais projetos, aprovar mais projetos. Aquilo que eu faço sozinho, com uma bancada, é assim, potencializado a milésima potência, tendo mais deputados e uma bancada grande, como eu imagino que a gente vai fazer nessa eleição. Então, é uma mudança muito grande de patamar. Nós vamos ter muito mais importância no debate público, vamos ter muito mais importância para aprovar e pautar os projetos que a gente quer, barrar os projetos que a gente não quer. Vai ser uma transformação grande, vai ser um aumento no nível da qualidade do debate público nacional muito grande. O Partido Missão tem uma bancada.
Agora, Kim, deixa eu girar umas perguntas dos nossos ouvintes, até porque também você tem agenda e nós já estamos, né, indo para o final da nossa entrevista. Kim, o que você acha da segurança pública e se esse é o calcanhar de Aquiles da esquerda na eleição, é a participação do Caio? Tem também aqui o Regis Barbosa, que gostaria de saber quando será divulgado as propostas de campanha, deve estar citando, né, o Renan. E aí, Kim, e eu quero que você fale para nós também, você falou, e o Renan já tinha falado semana passada, se o Renan for eleito, você é ministro. Que ministério você gostaria de atuar? Não, ali será um novo ministério, né, que nós anunciamos, que é o Ministério da Reforma de Estado, né, um ministério que vai passar pelo Ministério da Gestão, então, pela necessidade de fazer uma reforma administrativa, pelo Ministério da Previdência, que vai passar por a gente fazer uma reforma previdenciária. Então, tudo que envolve digitalização de governo, uso de inteligência artificial no governo, carreiras do governo, eu vou ter a missão de passar um pente fino em 50 mil cargos de livre nomeação que o governo, a presidência da República tem, para a gente só ter pessoas técnicas, para a gente manter quem faz o trabalho decente, passar limpa em quem é corrupto, em quem não é tecnicamente preparado. Então, seria esse o ministério que eu assumiria. Eu, falando sobre a pergunta de segurança pública, eu acho sim que é o calcanhar de Aquiles da esquerda, que nós acertaremos uma flecha nesse calcanhar, a questão da segurança pública. Porque um exemplo que eu sempre cito no plenário, né? Você tem um discurso, né, de suposta defesa das mulheres muito forte por parte da esquerda. Mas esse discurso não condiz com a realidade. Por quê? Querem aprovar o PL da misoginia para criminalizar leitura de Bíblia em igreja e criminalizar piadas, né, em show de stand-up, como se isso fosse o problema de violência contra a mulher. Quando a gente aprovou um relatório para endurecer o cumprimento de pena para quem comete crime hediondo, então, quem comete homicídio, quem comete o feminicídio, quem comete estupro, a esquerda pediu para a gente, mais especificamente o PSOL, para que só fosse na reincidência. Então, peraí, como é que você defende mulher querendo suspender rede social e criminalizar discurso religioso e piada, mas dizendo que só pode endurecer o cumprimento de pena se o estuprador estuprar 2 mulheres, se o feminicida matar a segunda mulher? Isso é completamente incompatível. O discurso garantista, o discurso de ressocialização deles, implica dizer que o estuprador e o feminicida ficam menos tempo na cadeia, porque eles podem ser ressocializados. Na minha avaliação, o homicida, o feminicida, o estuprador tem que ter ou pena de morte ou prisão perpétua, pena de trabalho forçado, ficar dentro da cadeia lá com a picareta quebrando pedra, né? Agora, na visão da esquerda, ele é um sujeito que pode ser ressocializado, né? Um estuprador, na visão da esquerda, é uma pessoa que tem condição de se recuperar e voltar a conviver em sociedade. O sujeito que pegou a mulher, amarrou no carro e arrastou no asfalto é um sujeito que tem condição de conviver em sociedade. O sujeito que estuprou uma bebê de 10 meses, a bebê Helena, esse é um caso grotesco que eu tenho até dificuldade de falar porque me causa nojo físico, né? Imaginar uma cena tão grotesca de um sujeito estuprando uma bebê de 10 meses. Esse sujeito não tem condição de voltar para a sociedade nunca. E a esquerda é contra a prisão perpétua. Então, assim, o discurso garantista deles implica dizer que um sujeito que estupra um bebê tem o direito de voltar a conviver em sociedade depois de cumprir uma pena dentro da cadeia, né? Então, eu acho sim que esse é um calcanhar de Aquiles, né? O PT votou contra o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. A população não é tonta a ponto de achar que do nada o Lula virou um sujeito que combate bandido. Do nada o cara que fala que o roubo é só por causa de uma cervejinha decidiu aumentar a pena. O meu projeto aumentou a pena. O PT votou contra e Lula só sancionou porque é ano eleitoral. E porque ele sabe também que eu teria maioria para derrubar o veto dele. Não seria a primeira vez que eu derrotaria o governo Lula. Então, esse é um discurso... vou colocar outro ponto. Eu fui relator de um projeto que impedia que um pedófilo chegasse perto de escolas, de parquinhos, de lugares voltados para crianças e que ele fosse sócio. Hoje, o pedófilo pode ter creche. É nesse nível de insanidade. Quando eu falo que a gente vive no reino da barbárie, eu não estou brincando. Nós não estamos numa civilização no Brasil. Nós estamos num faroeste, nós estamos num bang-bang em que um sujeito condenado por pedofilia pode ter uma creche. E aí, naquele mês, nós tivemos um caso
de menores de idade que promoveram estupro coletivo contra crianças, né? Então, juntaram um monte de marginal lá de 16, 17 anos e estupraram, né, crianças com menos de 14 anos e filmaram e publicaram isso na internet. Ou seja, não só tem o trauma psicológico de pro resto da vida se lembrar daquela violência, mas também você ter aquilo revivido num vídeo na internet. E nós propusemos aumentar o tempo, e para mim é uma medida muito branda, perto do que eu acredito. Sou muito mais radical do que isso. Mas a gente propôs aumentar o tempo de internação para um menor que comete um crime de 3 para 12 anos. Porque um sujeito que promove um estupro coletivo pedófilo não pode ficar só 3 anos preso, internado. A gente colocou 12. Na minha avaliação, esse sujeito a gente deveria ter uma nova constituição para quem promove estupro coletivo contra criança ser penalizado à morte, né? Ir para um paredão, e ser enforcado, ir para cadeira elétrica. Na minha avaliação, um cara que promove estupro coletivo contra uma criança merece isso. Mas eu só estava propondo, né, com o apoio do Partido Novo, partir de 3 para 12 anos. Não deixaram votar o meu projeto. O PT não deixou, ligou pro presidente da Câmara tirar de pauta, porque eles não queriam que eu tenho até dificuldade de chamar de moleque, né? Porque é uma coisa muito pior do que ser um moleque. De 16, 17 anos, não queriam que ele ficasse internado por 12 anos por ele ter promovido estupro coletivo contra uma criança. Então, sim, é o calcanhar de Aquiles da esquerda que a gente vai fazer questão de bater muito. Deputado Kim Kataguiri, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Já vou convidar para você voltar, porque a gente tinha debate aí para mais de 1 hora, mas tua agenda eu sei que está cheia e também os compromissos aqui com outras entrevistas. Mas, Kim, muito obrigado pela participação aqui conosco e volte sempre. Eu que agradeço, um grande prazer e já me comprometo aí, chamando, a gente está à disposição. Vamos voltando, são 1 da tarde, mais 8 minutos, você está na My News VIP FM 90,9. My News VIP FM 90,9. My News.